Há um tempo atrás eu participei de um debate sobre transação tributária, muito interessante, e a pessoa que debatia comigo usou o seguinte argumento em defesa da transação tributária, de que era melhor uma transação tributária feita por um servidor público concursado, um servidor público que não deve nada a ninguém, um servidor público independente, do que esses vários programas de parcelamento que vez por outra aparecem, como o Refis e os vários que sucederam o Refis, que seriam feitos por deputados e senadores que teriam compromisso, que teriam o interesse de agradar certos grupos de sonegadores, às vezes eles próprios parlamentares seriam também empresários que seriam sonegadores, e aí fariam essas legislações em interesse próprio. Então seria melhor a transação, porque o servidor público concursado, o procurador da Fazenda, por exemplo, ele não teria um interesse, que não o interesse público, a atender, a realizar. E eu confesso que eu que defendia a posição contrária, defendia a, o cuidado, não vou dizer que se deva repelir, mas que se deve ter muito cuidado com a atribuição de poderes assaz discricionários a um servidor público para abrir mão de parte do crédito tributário, ainda que só da parte relativa a multa e juros, e para abrir mão de prazo, de condições e de maneira totalmente discricionária para esse sim, para aquele não. Isso é complicado, isso é perigoso. Não estou querendo dizer que todos os servidores que vão atuar nesse quesito vão agir de maneira indevida. Claro que não. Mas é preciso ter cuidado. O direito pressupõe que as pessoas são falíveis. Não que todas vão violá-lo ou vão violar suas disposições, mas se todas fossem cumprir as suas disposições, ele a rigor seria desnecessário. Então, eu confesso que esse argumento me impressionou, esse argumento no primeiro momento me impactou e eu pensei, puxa, é mesmo. Mas depois, refletindo um pouco mais, e a essa reflexão que eu convido os que me assistem, os que acompanham esse canal, que têm interesse em direito público, direito tributário, processo tributário, que convite que façam a mesma reflexão. Que é a seguinte: se esse argumento fosse procedente, nós poderíamos abrir mão da própria ideia de separação de poderes, da própria ideia de legalidade, de princípio da legalidade. Por que, que a administração deveria seguir o que consta de uma lei feita pelos tais políticos corruptos que representam sonegadores também corruptos? E eu não estou querendo dizer que isso seja verdade. É a premissa do raciocínio que eu quero combater, devo deixar isso claro. Então, por que seguir a lei que é feita por pessoas que têm esses defeitos de origem? E por que não deixar que agentes fiscais do Poder Executivo, fiscais ou de outros ramos do direito também, ambientais, previdenciários, trabalhistas, enfim, sigam o que eles entendem ser o interesse público? Isso implicaria abrir mão, como disse, da legalidade, da separação de poderes e talvez séculos de história que nos legaram esses institutos, como a legalidade e a separação de poderes, eles mostrem exatamente o contrário. Essas autoridades, elas são falíveis, elas são seres humanos, como todas as outras pessoas que atuam no fenômeno tributário. E não é porque fizeram um concurso público que elas vão se perfectibilizar, se santificar, vão deixar de cometer falhas, vão deixar de cometer equívocos, vão deixar de cometer ou de poder incorrer em fraquezas. Então é possível que um agente público cometa um ato indevido, propositalmente ou não, e a existência de uma lei que ele deve seguir, e que se ele não seguir vai ser controlado esse ato por um outro poder que é o judiciário, isso é fruto de uma construção histórica de muito tempo. E vamos relembrar aqui apenas alguns aspectos inerentes a isso. As relações jurídicas são relações de coordenação, são relações em que duas pessoas têm interesses contrapostos e a norma jurídica vai dispor sobre como esses interesses devem ser equacionados. No caso do direito público, nós temos um fenômeno que é aquele no qual a parte interessada, que é o poder público, faz a regra que vai disciplinar a relação, interpreta e aplica a regra que vai disciplinar a relação e julga os conflitos decorrentes dessa relação. Essa, esse sincretismo de funções em uma mesma pessoa, essa tríplice função detida pelo Estado, como diz Ramon Valdez Costa,
e muito bem explorada a ideia pelo professor James Marins no livro Defesa e Vulnerabilidade do Contribuinte. Isso faz com que o direito público se aproxime muito de uma relação de poder e se distancie da ideia de direito enquanto instrumento de coordenação, de compartição de liberdades. E foram abusos praticados pelo poder público, principalmente na esfera tributária, quando detinha a tríplice função nas mãos de uma só pessoa, um rei, um imperador, um czar, ou subordinados dele, mas que deviam obediência a ele. Foram abusos praticados nesses períodos que nos legaram institutos como a separação de poderes e a legalidade. Revoluções como a gloriosa, como a francesa, como a americana, como a ideia da Magna Carta do Rei João Sem Terra, as várias revoluções que nós tivemos no Brasil, todas elas decorreram de insatisfação dos contribuintes, do cidadão, com o papel ou com o comportamento do poder público no exercício dessa tríplice função. Então, a existência de um poder diferente que faz a lei, diferente daquele que vai aplicá-la, e a vinculação daquele que vai aplicá-la a essa lei, e a possibilidade de um terceiro poder realizar o controle de possíveis abusos, é fruto de séculos de história que mostraram como não dá certo quando essas funções se reúnem. E pode acontecer, não estou querendo dizer que aconteça, mas pode acontecer, de uma autoridade que tem discricionariedade para fazer as coisas do jeito que quiser. Ela pode fazer de um jeito para um e não fazer de outro, do mesmo jeito para outro. Isso abre espaço para práticas indevidas. Isso abre espaço para tratamentos discriminatórios ou desiguais fundados em razões nem sempre confessáveis. E eu insisto, eu não quero dizer que isso aconteça em nenhuma situação, nem que aconteça sempre, nem que nem aconteça sequer uma vez, mas há o risco maior, a possibilidade de acontecer. Que quando se tem um ato pautado na lei e possível de controle pelo judiciário, essa chance desaparece. Então, voltando para a ideia de transação tributária, se nós tivermos uma lei dispondo tudo do que o fisco pode abrir mão, ou tudo do que o fisco deve abrir mão, se o contribuinte aderir a um programa desses e abrir mão disso, disso e daquilo, a transparência e a impessoalidade. Se a lei dá à autoridade o poder de decidir com quem transacionar, por que transacionar, em que circunstâncias transacionar, perde-se em transparência, perde-se em igualdade, perde-se em republicanismo. Não que a perda seja sempre real, efetiva, mas potencial, sim. E um outro aspecto que não deve ser esquecido, que não deve ser deixado de lado, que é o seguinte: então, fez-se uma lei com a qual a sociedade não concorda, ou cujos efeitos com o tempo se mostram indesejados ou não compatíveis com aqueles que se esperavam, essa lei pode ser alterada, e se os parlamentares não quiserem fazê-lo, a sociedade pode alterar os parlamentares para que eles possam fazê-lo. O regime democrático, que é a base da ideia de legalidade e separação de poderes, ele permite a aplicação dessa ideia de tentativa e erro às instituições sociais e jurídicas. Se nós tivermos a autoridade decidindo tudo discricionariamente, só porque fez um concurso que, em tese, garantiria que ela agiria sempre em nome do interesse público e não em nome de interesses individuais, privados ou inconfessáveis, que não são sinônimos. Não é porque é privado que é inconfessável, mas podem ser interesses privados e podem ser interesses privados inconfessáveis ou públicos inconfessáveis, públicos secundários. Enfim, mas o fato de ela ter feito o concurso não quer dizer que ela não vá seguir esses interesses indevidos. Então, no caso da ação fundada na lei, caso se entenda que essa ação é indevida porque é em descompasso com a lei, ela pode ser tutelada pelo judiciário. Caso se entenda que ela é indevida porque ela está em sintonia com a lei, mas a lei é ruim, a lei pode ser modificada ou declarada inconstitucional pelo judiciário, se for o caso, ou se ela for constitucional e apenas inconveniente, ela pode ser alterada por uma legislação, por uma lei posteriormente feita por aquela legislatura, por aqueles parlamentares ou por outros, que podem ser substituídos, podem ser eleitos para isso. Então, o regime democrático permite isso e a separação dos poderes tem essa vantagem, e isso é importante de ser lembrado quando nós, assim, muito facilmente pensamos em abrir mão de garantias construídas durante muitos e muitos séculos, como é o caso da legalidade e da separação de poderes. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, comentar aqui o que acha a respeito dessa questão e de outras, o que gostaria de ver tratado em outros vídeos, e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até lá!